Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a quem esteja assistindo a essa vídeo apresentação. O trabalho aqui apresentado versa sobre os efeitos do tamanho médio de grão ou micropartículas de beta-quitina sobre as propriedades finais de nanoestruturas cristalinas. Em suma, o conteúdo engloba os propósitos aos quais se destina a tais estruturas, a influência das variáveis estudadas sobre a performance, caracterizações efetuadas, resultados e, finalmente, conclusões e perspectivas. Vale lembrar que, para aqueles interessados em explicações mais refinadas, este trabalho foi recentemente publicado na Carbohydrate Polymers. Nanoestruturas cristalinas podem servir a diversas aplicações, tais como essas listadas, entre outras. De forma breve, aqui utilizamos um método bastante reconhecido que envolve o uso de ácido a quente para rompimento dos domínios cristalinos e amorfos, de modo que a morfologia final das nanoestruturas traduza dimensões regulares. No entanto, nunca antes deste trabalho foi estudado o efeito do tamanho de grão, o qual impede maior ou menor acessibilidade do ácido frente a esses domínios, e, consequentemente, em diversas propriedades finais. Essas foram as técnicas de caracterizações utilizadas, as quais envolvem diferentes microscopias, caracterização da estrutura sob a influência da morfologia da beta-quitina antes e depois da reação com ácido pelas técnicas de RMN no estado sólido e também no domínio do tempo, e DRX. XPS e potencial zeta para confirmação de possíveis alterações na superfície dos materiais, massa molar por viscosimetria, estabilidade e conteúdo intersticial de água por TGA e comportamento reológico. A AFM, assim como o TEM, não apresentado aqui, indicam que o tamanho e distribuição do comprimento, largura e a razão entre estes variam conforme o tamanho de grão inicial da beta-quitina, sendo o tamanho e distribuição dos cristais tão mais deslocados para maiores valores, quanto maior a granulometria média. Vale destacar que a nomenclatura S é para small, enquanto L é para large. Pelo RMN de estado sólido, CP+, nota-se que a estrutura foi extensivamente preservada, porém com algumas pequenas diferenças no perfil de alguns sinais. Ao aplicar o método da deconvolução dos sinais dos carbonos C4 e C6, são encontrados valores de cristalinidade a curto alcance muito próximos, indicando, em nível conformacional, a estrutura dos nanocristais liofilizados manteve-se próxima à da quitina de partida. Para a total compreensão deste método, sugiro a leitura de outro trabalho nosso, publicado recentemente, que trata dos pormenores e validações. Pela técnica de RMNDT e Deep Shift, verifica-se que o decaimento dos domínios móveis varia conforme o tamanho de grão, o qual indica maior liberdade rotacional para tamanhos menores. Isso indica indiretamente que quanto menor o tamanho de grão, maior acessibilidade e permeabilidade a espécies pequenas, com as moléculas de ácido. Esses perfis convergem para os nanocristais liofilizados, como esperado. Detalhamento completo deste método foi também publicado recentemente. Aqui é apresentado um resumo de diversos parâmetros e, para além do que já expus, verifica-se que tanto a massa molar quanto a cristalinidade, a longo alcance, dos nanocristais, são afetados pelo tamanho de grão da beta-quitina. Resultados do XPS sugerem que estruturas de caráter mais hidrofóbico, indicadas por C1, estejam mais expostas em tamanhos menores de grão, tornando-se também mais expostas à superfície dos nanocristais. Os valores de potencial zeta indicam elevada estabilidade aquosa, muito provavelmente em decorrência dessas estruturas. Já a reologia revela que maior tendência anisotrópica é encontrada em nanocristais provenientes de tamanhos maiores de grão, enquanto que partículas esféricas são mais presentes em nanocristais que descendem de menores tamanhos, confirmando os resultados de AFM. Essas características impactam outras propriedades, como transição sol-gel, rearranjo termo-induzido e relaxação anaelástica. Por fim, tem-se grau de acetilação preservado após a hidrólise ácida, formação de nanoestruturas cristalinas estáveis em meio aquoso devido à exposição de segmentos hidrofóbicos não colapsados, variação nas dimensões dos cristais, índice de cristalinidade e massa molar estão de acordo com o comportamento viscosimétrico e viscoelástico, nenhuma diferença significativa devido à hidrólise ácida aos valores de cristalinidade a curto alcance, com exceção à menor granulometria. Mobilidade dos grupos metila é parcialmente afetada pela granulometria, mas não altera em função do tamanho e geometria das nanoestruturas. E como perspectiva, esses materiais podem ser futuramente delineados como agentes de reforço em matrizes poliméricas,
ou para a produção de plataformas para biosensores. Gostaria de deixar aqui meus agradecimentos e meu contato. Muito obrigado!